Olá pessoal do TV Atualidades do Direito, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de adoção. Adoção está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e ninguém melhor para falar desse tema do que o nosso querido professor Luciano Rossato. Tudo bem, professor Luciano? Tudo ótimo, irmão. Tudo bem, professor Ivan, e você? Tudo bem. Professor Luciano, trata-se de uma notícia relacionada ao Cadastro Nacional de Adoção, que foi apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, externando a existência de 5.000 crianças esperando um lar, esperando para serem adotadas. E, em contrapartida, 27.000 pessoas inscritas, interessadas em adotar. Essa é uma realidade que, prima facie, aparenta ser muito positiva, né? Mais pessoas querendo adotar do que crianças pendentes de adoção, mas eu acho que antes de falarmos especificamente desse tema, é interessante iniciarmos nossa conversa falando do aspecto histórico da adoção, até para que o senhor apresente para os nossos telespectadores aqui da TV Atualidades a questão da cultura da adoção no Brasil. Por que que hoje a nossa realidade em relação a outros países é diferente? Pois não, professor Ivan. Olha, a se chegar ao ponto, né, que nós temos hoje da nossa lei, foi aí um processo histórico, né, e uma mudança de paradigma, né, uma mudança de modelo. Inicialmente, vamos partir não de muito longe, mas sim da redação original do Código Civil de 16, a adoção ela existia para que aqueles casais que não tivessem filhos, ou para aquela família que não tivesse prole, assim pudesse perdurar. Então só poderiam adotar aquelas pessoas que não tinham filhos, né? E que tinham uma idade mínima de 50 anos. Você imagine isso na época, em 16, com a expectativa de vida, eu acho que até abaixo disso, né? Para dizer que só poderiam adotar aquelas pessoas que tinham 50 anos. Né? Então, você percebe que na época a adoção ela existia única e exclusivamente no interesse da família e não no interesse do adotado, né, do adotando. Isso aí foi modificado com o transcorrer do tempo, aos poucos foi sendo mitigado, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a prioridade absoluta, com a proteção integral e com o superior interesse da criança. O que nós temos hoje? Um paradigma diferente, né? Um paradigma de que é um direito da criança ter convivência familiar, estar inserida em uma família. Então, a adoção ela não tem a finalidade primeira de garantir filhos a uma família, e sim de oferecer uma família, certo, a uma criança ou a um adolescente. Esse é o atual modelo e que foi aí reforçado pela Lei 12.010 de 2009, conhecida como a Lei Nacional da Adoção, mas que, em verdade, mais apropriado seria uma Lei de Convivência Familiar. É isso, professor Ivan. Perfeito, professor Luciano. Em relação à possibilidade que temos hoje no Brasil dos adotantes, normalmente eles apresentam uma série de exigências. Por exemplo, eu quero uma recém-nascida, na sua maioria mulher, branca, sem irmãos, com a saúde perfeita. Esse tipo de exigência, ele se adequa ao princípio da dignidade da pessoa humana do adotante, em detrimento da dignidade da pessoa humana do adotado, ou deve haver um balanceamento de dignidades aí nessa questão? Meu caro, eu penso o seguinte, a gente tem que ser realista, né? Nós temos que ser realistas. Primeira questão. A adoção ela deve ser efetivada para que tenha sucesso. Eu tenho que buscar o sucesso, a felicidade de todos os envolvidos. E o juiz tem que ser o juiz é a autoridade nesse caso que deve ser sensível a isso. Será que essa adoção ela vai buscar a felicidade tanto do adotante quanto do adotando? Que se você for verificar na lei, a lei fala, olha, eu tenho que buscar a felicidade, eu tenho que buscar aqui a orientação e a defesa dos interesses da criança e do adolescente. Mas nós temos outras pessoas envolvidas nessa dinâmica, né, que é uma dinâmica complexa. Então, a gente tem que pensar, primeiro, ela vai garantir sucesso aqui, terá garantido sucesso, felicidade a todos os envolvidos, né? Não adianta hoje nós fazermos uma campanha publicitária
muito forte, no sentido de que todos adotem de uma forma indiscriminada, né? De todos adotem independentemente das condições dos adotandos. Por quê? Porque nós temos o risco das adoções serem infrutíferas, e não tem nada pior. Não tem nada pior para uma criança do que ser retirada de uma família e depois devolvida. Né? Devolvida de uma outra família, ser retirada, colocada em uma família substituta e depois ser devolvida. Isso é frustrante, né, para qualquer pessoa. Então eu penso que o juiz tem que ser muito sensível com relação a isso. Agora, é claro, a sociedade, cada vez mais, ela tem que mudar aí o paradigma, mudar o modelo e absorver esses ensinamentos, no sentido de que nós temos aí um dever jurídico para com as crianças, que é qual? O de dar-lhes um lar, oferecer a elas uma convivência familiar. Então eu tenho que instituir políticas públicas, a família, a sociedade e o Estado devem organizar-se para que isso se efetive, né? Até para quê? Até para que a criança não permaneça muito tempo também nos abrigos, né, no acolhimento institucional, até porque a lei hoje ela estipula um tempo, né, tempo máximo de 2 anos. Perfeito, professor Luciano. Muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui mais uma vez no TV Atualidades. É sempre um prazer e uma aula ouvir os seus ensinamentos, professor. Obrigado. É um prazer todo meu cara. Um abraço para todos aí. Professores do Brasil que acompanharam esse vídeo e queiram participar aqui conosco, o nosso e-mail é contato@atualidadesdodireito.com.br. Entre em contato conosco e participe você também. Tchau, tchau.